Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula aí de Geografia, iniciando agora nosso segundo bimestre do ano de 2021. Seguimos aqui da maneira online, do jeito que a gente pode. Eu espero que vocês prestem bastante atenção. É um conteúdo que vai abrir agora para Geografia das Indústrias. É um conteúdo muito querido pelos vestibulares, porque ele tem um meandro muito grande, ele abre um espectro muito grande de possibilidades. Quando se fala de indústria, a gente tem que falar sobre os fatores locacionais, a gente pode falar sobre qualquer possibilidade sobre indústria, sobre a história da indústria, a industrialização clássica, a industrialização atrasada, o tipo de industrialização, substituição de importação. Então, os fatores locacionais, tudo isso é importante a gente entender como é que esse processo industrial, o capitalismo industrial, ele vai evoluindo para o capitalismo financeiro, e a indústria, ela evolui também. Então, há uma evolução industrial, assim como nós temos a evolução do capitalismo pelo o industrial para o financeiro, do financeiro para o informacional, a indústria também vai aderindo e agregando essas mudanças. Então, a gente vai falar aqui um pouco mais sobre as categorias, né? As categorias do tipo de indústria, para que a gente entenda mais ou menos como é que é o perfil da indústria e onde ela se localiza, onde é que tem maior incidência, quem é que está na vanguarda desse tipo de industrialização, tá? Aí, de antemão, a gente vai começar a trabalhar aqui com os nossos temas. Vamos passar primeiro para um conceito básico, tá? A gente vai conceituar a indústria, aqui no caso. São locais de transformação, e isso, muito importante a gente entender isso aqui, certo? Locais de transformação de qualquer matéria-prima em um objeto pronto para o consumo, certo? Então a gente precisa entender que qualquer lugar onde nós temos a transformação de uma matéria-prima, né? Transformação de uma matéria-prima num objeto pronto para consumo é classificado como uma indústria, certo? Elas se instalam em lugares que oferecem mão de obra, matéria-prima, energia, transporte e mercado consumidor. Então é importante a gente entender que são os fatores locacionais mais interessantes para uma indústria. Uma indústria, para ela se estabelecer em um determinado local, numa determinada cidade, ela precisa ter os fatores locacionais. E professor, o que são fatores locacionais? Mão de obra qualificada, mais barata, mão de obra em abundância, porque quanto maior a oferta de mão de obra, mais barata ela vai ficar. Matéria-prima acessível. Eu não posso colocar uma indústria muito longe da minha matéria-prima, porque a transferência desse matéria-prima para a indústria vai acabar tornando o meu produto inviável. Eu preciso ter uma energia, uma fonte de energia de qualidade, que não haja muitas oscilações na oferta. A gente tem que entender que a empresa ela precisa transportar o seu produto até o consumidor. Então nós temos que ter uma malha rodoviária muito bem estabelecida, uma estrutura de transporte de carga muito bem estabelecida naquela indústria. Por exemplo, se imaginarmos que Frecheirinha fosse um pouco mais distante da BR, um pouco mais longe da BR, imaginamos que seria muito mais difícil a industrialização se instalar em Frecheirinha, porque o transporte e a logística ia ficar um pouco mais deficitária, né? A gente pode perceber também que o mercado consumidor ele precisa estar próximo ou pelo menos acessível a esse mercado que vai produzir, né? Isso, galera, quando a gente fala sobre serviço, isso muda um pouquinho, mas isso aqui a gente vai falar um pouco lá na aula, lá na frente, tá? Sobre produção de serviço. Mas a produção do produto, o mercado consumidor, ele precisa estar acessível. Ou a empresa vai entregar, ou existe uma demanda forte de consumidores passando por lá, para que haja a comercialização e a produção delas. A gente pode classificar a indústria em três partes. A indústria ela pode ser de base, certo? Ou também chamada de indústria de bens de produção. A gente vai já entender o que significa.
indústrias de bens intermediários. Quando a gente fala de intermediário, a gente fala de uma coisa mais central, não é uma ponta nem a outra, é um intermédio, é uma coisa que intermedia, é uma ponte, certo? Então a gente vai falar de ponte aqui. E uma indústria de bem de consumo, que é o que é um bem, é um produto, tá? Então a gente vai entender que é um bem, é um produto, certo? Um bem é um produto. E esse bem de consumo é o que a gente compra para consumirmos. Consumir não necessariamente ingerir, mas consumir, usufruir, certo? Então, um bem de consumo. E esse bem de consumo ele se classifica em durável e não durável, certo? A gente vai explicar isso nos próximos slides. Vamos dar sequência. Só para exemplificar, se vocês quiserem dar um pause no vídeo para copiar isso aqui, é interessante que vocês tenham mais ou menos uma noção do que significa e o que produz cada um, tá? A gente tem a indústria no seu modo de produção normal e todas elas têm um denominador comum, que é o mercado consumidor. Mas prestem atenção numa coisa. Professor, o que é uma indústria de bens de produção, ou chamada indústria de base, certo? É essa aqui. O que uma indústria de base produz? A indústria de base, ela serve de alicerce, ela serve de base, ela serve de chão para qualquer outra indústria. É uma indústria que ela produz matéria, ela transforma a matéria-prima em um produto, que deva ser usado pelas outras indústrias. Eu não vou me aprofundar mais nos próximos slides e a gente vai falar sobre isso. Só entenda como é que é a logística. A indústria de bem de produção, a indústria de base, ela serve para a produção de indústria de capital, como também indústria de consumo. E isso tudo vai chegar até o consumidor. Ou seja, a indústria de base ela atende às necessidades da indústria de bem de capital, ou também intermediário, da indústria de bem de consumo e também ela pode ir direto ao consumidor. A mesma coisa acontece com a indústria de capital. Ela produz para a indústria de bem de consumo e para o consumidor, e a indústria de bem de consumo ela produz diretamente para o consumidor. Indústria de base, a gente pode exemplificar as siderúrgicas, as metalúrgicas, as petroquímicas, no caso a Petrobras, indústria de cimento, as indústrias de eletricidade, Eletrobras, qualquer indústria que tenha como fundamento produzir uma base de uma sustentação para uma indústria. Toda indústria que se preze precisa de ferro, precisa de aço, precisa de concreto, precisa de eletricidade, precisa de matéria-prima, combustível fóssil. Então, tudo isso que a gente está falando é uma base para uma indústria. A indústria ela precisa de uma base de funcionamento. E qual é? Concreto, ferro, eletricidade, combustível. Pronto, isso tudo é de uma indústria de base. Então, a indústria de base ela é uma base de sustentação para qualquer outra indústria, tá? O que é uma indústria de bem de capital? Máquinas, ferramentas, equipamentos e lubrificantes. A gente vai já entender isso aqui no próximo slide. E aí, o bem de consumo, que existem os duráveis, os não duráveis e os semiduráveis, tá? Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, o que é uma indústria de base? Uma indústria de base, ou também chamada de indústria de produção, ou indústria de capital, né, que a gente fala, são aquelas que fazem a transformação da matéria-prima. Ela transforma a matéria-prima bruta, presta atenção, transforma a matéria-prima bruta encontrada diretamente na natureza em matéria processada, o que deve ser usado para outro ramo industrial. Por exemplo, o aço ele é formado principalmente por minérios, né? Uma liga de metais. Você aquece essa liga de metais que é extraído diretamente da natureza e transforma isso em uma liga metálica que é o aço. E o aço ele servirá de base para a construção e a edificação de indústrias. A gente tem aqui a mineração de carvão mineral e outros minerais. Tira-se da natureza esses minerais e usa-se estes minerais na produção e na transformação de matéria para a indústria. É matéria-prima bruta que vai ser transformada e ela serve para ser usada em qualquer outro ramo industrial. A gente tem aqui um exemplo da Petrobras. A Petrobras ela tira o petróleo do meio natural, da natureza, ela transforma, ela meio que destila aquele petróleo, né? E vai transformando em produtos utilizáveis, como o diesel, como a gasolina, como o querosene, como o plástico, como o piche e outras coisas mais. Então a Petrobras
ela é considerada uma indústria de base. Aí a gente tem uma indústria química, né? Que ela vai transformar produtos ou elementos químicos da natureza em algo que possa ser utilizado pela a indústria de qualquer forma. Então a gente vai transformar essa indústria base, essa indústria de base, em um processo de transformar os elementos naturais em uma matéria-prima bruta em um produto utilizável por outras empresas. Lembrando que esses produtos eles são produtos mais rústicos. Por exemplo, a indústria de base ela não vai transformar o mineral de ferro, a liga metálica, em um objeto. Não, ela vai transformar em uma placa metálica. Ela vai transformar em colunas. Ela vai transformar em ferro. Ela vai transformar em algo bruto que vai ser usado pela indústria, tá? A transformação desse algo bruto para algo consumidor, isso vai ser colocado nas próximas atividades industriais. A gente vai falar sobre industrialização de bens intermediários. O que é um bem intermediário? São aqueles que produzem bens, certo? Manufaturados ou matéria-prima processada para outras indústrias. Olha que interessante, pessoal. Se vocês entenderem, a indústria de base ela está aqui, o consumidor está aqui. Então a indústria de base ela produz, ela tira da natureza e produz a matéria-prima processada. Isso vai direto para o consumidor? Não. Eu preciso de alguma transformação aqui no meio. E essa transformação é justamente a indústria de bens intermediários. Ela vai pegar o processo advindo da indústria de base, vai transformar isso em algum bem capaz de produzir um elemento para ser consumido ou por outras indústrias. Certo? Então, a indústria de bem de consumo ela está aqui. O consumidor final está aqui. Então, vamos lá. A indústria de base produz um elemento para a indústria intermediária, a indústria intermediária produz para a indústria de bem de consumo e a indústria de bem de consumo produz para o consumidor. Então, a gente precisa entender essa linha, essa cadeia. Por exemplo, o que está em destaque aqui nessa imagem não são os carros, mas a gente precisa entender que estes elementos, estes robôs, estas máquinas, elas são produzidas por uma indústria intermediária. Elas são fabricadas e vendidas para estas montadoras. As montadoras são bens de consumo. Observe, aqui nós temos uma empresa que está criando tratores. Então, estes tratores, eles são bens de intermediários. Ou seja, a empresa que está criando os tratores são bens intermediários. Aqui nós temos uma empresa que está criando produtos industrializáveis. Por exemplo, vamos mais longe, não, vamos falar de frecheirinha. As máquinas de costurar das empresas de frecheirinha são feitas por uma indústria de bens intermediários. Professor, não estou entendendo. Por que não é um bem de consumo? Porque a gente precisa levar em consideração o seguinte. Coloque uma coisa em suas cabeças. O bem intermediário, ele não tem como finalidade o consumidor final. Ele tem como finalidade as indústrias de bens de consumo. Então, nesse caso, a indústria de base, só elaborar melhor aqui para ficar mais nítido. A indústria de base, ela fornece matéria-prima para as indústrias intermediárias, certo? Que é o que a gente está estudando neste slide. As indústrias intermediárias, elas vão criar produtos, máquinas, insumos, qualquer tipo de produto que tenha como finalidade criar as indústrias de bens de consumo, e estas indústrias de bens de consumo vão, por final, chegar a um produto no seu consumidor. Então, neste caso, a indústria de base fornece matéria-prima para a indústria intermediária, a indústria intermediária produz máquinas, elementos necessários para a produção, para a criação de indústria de bens de consumo, e a indústria de bens de consumo vai produzir o produto final que será consumido, certo? Então, a gente classifica isso como insumos que serão usados para indústrias produzirem. E, por fim, a indústria de bem de consumo, né? Quando a gente vai falar sobre a indústria de bem de consumo, a gente vai dizer que são produtos que direcionam essa produção diretamente, olha aqui, galera, diretamente ao mercado. Olha que diferença. Quando a gente vai falar sobre os bens intermediários, eles são direcionados para quem?
para as indústrias. Qual indústria? As indústrias de bem de capital ou bem de consumo. Então, essas indústrias de bem de consumo, elas produzem o quê? Produtos que serão diretamente fornecidos para o mercado, ou seja, para o consumidor. Elas se dividem em indústrias de bens duráveis e não duráveis. Pessoal, para ficar mais claro, a gente precisa entender o seguinte: uma indústria de bem durável são aquelas mercadorias que podem ser usadas por bastante tempo. E não é só o tempo que classifica a indústria de bem durável, mas sim a capacidade tecnológica de produção. Quanto mais robusta a produção de produtos de bens duráveis, quanto mais tecnologia empregada, quanto mais automação empregada, mais classifica-se de um bem de produto durável. E quanto menos tecnologia e mais necessidade de mão de obra, nós chamamos de produtos não duráveis, tá? Então a gente classifica os produtos duráveis como os eletrônicos, qualquer tipo de eletrônicos e eletrodomésticos de sua casa. A gente, perdão aqui, roupas e calçados, pessoal, isso aqui foi um equívoco meu, tá? Roupas e calçados são produtos não duráveis. Eletrônicos, automóveis, motos, produtos celulares e outras coisas mais. Os produtos não duráveis são produtos perecíveis, produtos que têm baixa tecnologia e têm uma duração muito curta. Por exemplo, alimentos, roupas, remédios e assim vai. Eu coloquei aqui umas imagens para classificar os produtos de bens duráveis. A gente tem aqui os eletrodomésticos, a produção de eletrodoméstico, a produção de motocicletas, a produção de carros. Aqui nós temos aqui os eletrodomésticos aqui, e os celulares. Isso tudo são classificados como os bens duráveis. Por quê? Porque duram mais tempo o consumo e porque tem alta tecnologia empregada na produção. A gente vai falar sobre os bens de consumo não duráveis, a gente olha para o supermercado. Tudo que está lá no seu supermercado é um produto não durável. Um produto que tanto acaba logo, quanto também a tecnologia empregada para a produção ela é menor, certo? Observe aqui que a gente tem produtos de supermercados, leite, café, açúcar, enlatados em geral. A gente tem bebidas, o leite, qualquer produto, as roupas, calçados e enlatados, inclusive remédios, são classificados como produtos de consumo duráveis ou não duráveis, tá? Produtos de bem de consumo não duráveis. Tem um não aqui, mas eu esqueci, tá? Que são chamados de não duráveis. E prestem bastante atenção. Alguns países, por exemplo, os países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos, eles classificam-se, eles têm uma capacidade de ter uma grande quantidade de empresas classificadas como em bem de consumo durável, certo? As empresas de bem de consumo durável e intermediária são muito características de países desenvolvidos, né? Então, os países desenvolvidos, eles trabalham mais com tecnologia, eles trabalham mais com tecnologia de ponta, com informação, e aí eles têm mais empresas de bem de consumo duráveis, que são os automobilísticos, as produções, e as intermediárias, que é a produção de máquinas. Todas essas máquinas de hospitais, em geral, são produzidas por elas. Já os países subdesenvolvidos, os chamados de emergentes, eles são classificados por uma indústria de... Eu não estou dizendo que não tem, pode ter, mas eles são mais comuns a empresas de produtos não duráveis, certo? E a indústria de base e a indústria de consumo, né? Indústria de consumo em si. Então, os países desenvolvidos se aplicam a este patamar. Observe que na Europa, nos Estados Unidos, é muito mais comum o desenvolvimento de indústrias de bens de consumo durável, de alta tecnologia, e bens intermediários, produção de máquinas de alta tecnologia. E já nos países, os países emergentes, a gente tem uma grande quantidade de bens de consumo não durável e uma grande quantidade de indústria de base, principalmente pela oferta de minério. Aqui no Brasil nós temos uma oferta de ferro muito grande, nós temos a Vale do Rio Doce, que é uma indústria de base, nós temos a Petrobras, que é uma indústria de base, nós temos a Eletrobras, que é uma indústria de base, nós temos a General Motors, né, que é uma indústria intermediária. Então, todas
estas empresas que foram faladas são classificadas, são colocadas com essa classificação. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, essas diferenças, essas categorias. Ela será fundamental para o entendimento das próximas aulas, tá bom? Um abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, manda aí no privado.